senhor Fernando Jordão, que dispõe sobre a regulamentação da classe de marinheiro de esportes e recreio, apensado PL 6106 de 2013. Relator, deputado João Paulo Papa. Senhora presidente, senhores deputados, eu vou direto ao voto, que é um pouco extenso. Há um descompasso entre a atividade desenvolvida profissionalmente pela classe dos marinheiros de esporte e recreio e as normas que regem a utilização das embarcações dessas modalidades. Uma breve análise do cenário normativo nos mostra que existe, de uma parte, uma classe profissional administrativamente organizada que tem nas embarcações de esporte e recreio seu principal ambiente de trabalho e, de outra parte, toda uma normatização referente a estas embarcações que desconhece a atividade profissional nelas realizadas. A profissão de marinheiro de esporte e recreio é identificada na Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego, e a CBO atribui aos marinheiros de esporte e recreio 11 áreas de atuação. Comandar embarcações pequenas, chefiar praças de máquinas, operar máquinas, imediatar embarcações, transportar cargas, transportar passageiros, executar manobras, executar serviços operacionais no convés, realizar manutenção preventiva e corretiva no convés, equipamentos e aparelhos, realizar manutenção preventiva e corretiva na praça de máquinas, realizar procedimentos de segurança a bordo. Existe também a legislação federal referente às embarcações de esporte e recreio, que não pode deixar de ser observada. Trata-se da Lei 9537 de 97, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. E o Decreto 2596 de 98, que regulamentou a norma. A definição da Lei 9537, que importa para esse parecer, é a seguinte: conceito e definição de amador. Todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações de esporte e recreio em caráter não profissional. Isso está no artigo 2º, inciso 1º. O Decreto 2596 de 98 avança ao definir que amadores constituem um grupo único de aquaviários organizados nas seguintes categorias: capitão amador, mestre amador, arraiz amador, motonauta e veleiro. Em mais um avanço referente às embarcações de esporte e recreio, a Marinha do Brasil, embasada na legislação, emitiu a Norma 3, normas da Autoridade Marítima para amadores, embarcações de esporte e recreio para cadastramento e funcionamento das marinas, clubes e entidades esportivas náuticas da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil, DPC. A propósito da Marinha, com a Norma 3, o propósito da Marinha com a Norma 3 é o de estabelecer normas e procedimentos para o emprego de embarcações de esporte e recreio e atividades correlatas não comerciais, visando a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção contra a poluição do meio ambiente marinho por tais embarcações. A Norma 3 estabelece ainda as seguintes exigências de nível de habilitação para conduzir embarcações de esporte e recreio: veleiro, motonauta, arraiz amador, mestre amador e capitão amador. Os marcos normativos indicam, portanto, a existência da organização administrativa da classe profissional de marinheiro de esporte e recreio e também a ausência de regras que considerem que as embarcações de esporte e recreio utilizadas para fins particulares e não comerciais possam se constituir em ambiente de trabalho desses profissionais. A superação desse descompasso é uma reivindicação tanto da classe quanto do setor da economia nacional no qual ela se situa, o mercado náutico. Segundo relatos de representantes sindicais da categoria, os registros profissionais desses marinheiros são feitos sob a denominação de empregado doméstico, por exemplo, e outros que não guardam qualquer tipo de relação com a atividade de marinheiro de esporte e recreio. Isoladamente, a identificação existe na Classificação Brasileira de Ocupações, não se traduz em identidade profissional e não é capaz de promover o reconhecimento profissional, anseio de todo trabalhador. Os marinheiros de esporte e recreio há anos demandam a regulamentação de sua classe para alcançar sua identidade e reconhecimento. Quanto à reivindicação do mercado náutico, é preciso contextualizá-la no panorama do setor para compreender até mesmo a sua dimensão. Com 8.500 quilômetros de costa, 50.000 quilômetros de vias navegáveis, o Brasil tem na navegação de esporte e recreio um dinâmico setor da sua economia responsável pela geração de milhares de empregos. Estudo da indústria náutica brasileira, Fatos e Números, de 2012, apresenta dados que certificam tal enunciado.
A frota brasileira de embarcações de esporte e recreio acima de 16 pés é estimada em 70 mil unidades, sendo 84% composta por lanchas e 16% por veleiros. Temos 120 estaleiros em operação, expandindo continuamente essa frota. Por todo o país encontram-se 480 estruturas de apoio náutico, iates, clubes, marinas e garagens náuticas. O estudo também atesta a capacidade de geração de empregos no setor. As estruturas de apoio náutico geram hoje 7 mil empregos diretos e 5 mil empregos temporários. As marinas são a base de trabalho de 9 mil marinheiros particulares, seus auxiliares, funcionários contratados e pagos pelos proprietários de embarcações de médio e grande porte. Em relação às perspectivas do segmento, o documento informa que há forte tendência de expansão dos negócios, incluindo nesse âmbito a ampliação da força de trabalho. Dentre os desafios e oportunidades detectados pela pesquisa, está a regularização da mão de obra apresentada da seguinte forma. Vejam que interessante. No que se refere à formação e disponibilização de mão de obra especializada para a prestação de serviços na utilização de embarcações de esporte e recreio, o investimento na formação de marinheiros particulares, deputado Edinho, é limitado pela inexistência de uma categoria profissional específica que ampare os trabalhadores do setor. Na medida em que a carreira do marinheiro particular não se constitui em uma ocupação regular, não existem programas de formação e outras ferramentas públicas de desenvolvimento da carreira. Paradoxalmente, trabalhadores bem remunerados, com alto grau de especialização e reconhecimento no mercado de trabalho, são registrados em outras categorias que não refletem ou valorizam a sua experiência profissional. Registre-se que o estudo da indústria náutica brasileira, Fatos e Números, é assinado pela Associação Brasileira de Construtores de Barcos e seus implementos, pelo Santander Financiamentos, pelo SEBRAE do Rio de Janeiro, pelo Fórum Náutico Fluminense, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Governo do Rio de Janeiro, Independente Consultores e Instituto de Marinas do Brasil. Feita a análise das normatizações relacionadas ao objetivo comum das proposições e também identificada a demanda social, o parecer passa agora ao exame dos projetos de lei. O projeto de lei 5812 de 2013, do nobre deputado Fernando Jordão, considera como marinheiros de esporte e recreio aqueles marinheiros empregados em embarcações de esporte e recreio que exerçam atividades profissionalmente. Na concepção do projeto 6106 de 13, do deputado Manuel Júnior, esses profissionais são aqueles com habilitação para conduzir embarcações de esporte e recreio em caráter não comercial. Nesse primeiro e essencial aspecto, as duas concepções se complementam. Em relação à habilitação exigida dos marinheiros de esporte e recreio para a condução das embarcações, os dois projetos são convergentes e acertadamente remetem a questão à Marinha do Brasil. Quanto ao uso das embarcações de esporte e recreio nas quais atuam os marinheiros, o projeto principal não faz referência a essa questão e o projeto apensado delimita que as embarcações não podem desenvolver atividades comerciais. Nesse aspecto, o direcionamento proposto pelo apensado é correto. Se tratássemos aqui de embarcações que desenvolvem atividades comerciais, estaríamos lidando com o que entendemos ser outra classe profissional, que é do segmento aquaviário. No tocante às atribuições profissionais dos marinheiros de esporte e recreio, o projeto principal adota a via do detalhamento das funções, enquanto que o apensado se restringe a estabelecer os critérios gerais de atribuições. Para a análise que compete a essa Comissão de Viação e Transporte, entende-se que ambos também são convergentes nesse aspecto. Entretanto, em ambas as propostas, não há referência a uma atribuição de elevada importância para todas as classes de marinheiro, que é a observação dos procedimentos capazes de assegurar a prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações. No que diz respeito aos direitos trabalhistas, as proposições se harmonizam no sentido de buscar garantias, como no caso principal, remuneração balizada pelo tamanho das embarcações e, no caso do apensado, seguro obrigatório custeado pelo empregador. Diante do exposto, no que cabe à análise dessa Comissão de Viação e Transportes, votamos pela aprovação dos PLs 6106 de 13 e 5812 de 13, na forma do substitutivo em anexo. Em discussão, parecer do deputado João Paulo Papa. São os senhores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Parabéns, deputado, pelo relatório. Obrigado, presidente. Queria só também fazer aqui duas observações. A primeira delas, interessante, que a primeira proposta... São parecer do deputado João Paulo Papa. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão,
Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Parabéns, deputado, pelo relatório. Obrigado, presidente. Queria só também fazer aqui duas observações. A primeira delas, interessante, que a primeira proposta mais recente, aqui da última década, de regulamentação dessa profissão, partiu de uma deputada lá de Santos, deputada Thelma de Souza, em 2006. Não teve chance de prosperar. E a segunda, faço aqui, portanto, rendo aqui a minha homenagem à deputada lá da minha cidade, deputada Thelma de Souza, que já foi, inclusive, prefeita de Santos. Esse tema é de muito interesse para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o litoral todo, para Santa Catarina, e nós tivemos diversas reuniões, eu mantive diversas reuniões com o comando da Marinha do Brasil, para que a nossa proposta não colidisse com nenhum procedimento, com nenhuma norma técnica, e obtivemos, nessas várias reuniões, total apoio para o texto que foi aqui apresentado como substitutivo. Queria aproveitar para agradecer aqui o apoio dos deputados. Deputado Edinho. E a nossa proposta não colidisse com nenhum procedimento, com nenhuma norma técnica, e obtivemos, nessas várias reuniões, total apoio para o texto que foi aqui apresentado como substitutivo. Queria aproveitar para agradecer aqui o apoio dos deputados. Deputado Edinho. Da mesma forma, gostaria de salientar que nós temos... E a nossa proposta não colidisse com nenhum procedimento, com nenhuma norma técnica, e obtivemos, nessas várias reuniões, total apoio para o texto que foi aqui apresentado como substitutivo. Queria aproveitar para agradecer aqui o apoio dos deputados. Deputado Edinho. Da mesma forma, gostaria de salientar que nós temos visitado inúmeros portos e estamos continuando o trabalho desta comissão e da subcomissão especial desta comissão tratando deste assunto. E esse assunto também já foi levantado em algumas reuniões por algumas pessoas, para definir essa questão do marinheiro particular. E interessante, eu quero parabenizar o deputado João Paulo Papa, que fez o estudo, foi até a Marinha, haja vista que não houve qualquer manifestação aqui. Então, eu queria registrar e parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo na subcomissão e nesta comissão, em especial neste projeto. E parabéns.